Bom, pessoal, hoje a gente vai passar sobre um conceito, né, um recurso, na verdade, muito poderoso que a gente consegue utilizar para melhorar nossas interações com qualquer chat de inteligência artificial e talvez até mudar um pouco a forma que você vê seus prompts a partir de hoje. Então, os placeholders, né, seriam as variáveis que a gente consegue utilizar dentro dos nossos prompts ali, dentro de um chat GPT, dentro de um Claude, dentro de um Perplexity. Então, a gente consegue utilizar esse conceito aqui em qualquer chat de IA que a gente for, que a gente quiser, né, que a gente quiser utilizar aí. Então, vamos lá. Qual o conceito por trás do placeholder, tá? Então, para quem já é de programação, a gente tem um conceito de variável dentro do sistema de programação, que é basicamente a gente conseguir setar uma informação dentro de um campo, né? Esse campo aqui ele é como se ele fosse um campo vazio, e a gente consegue imputar dados dentro dele. Então, o que isso quer dizer na prática, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, isso aqui é o que indica que ele é uma variável, né? Então, var texto, essa é a minha variável de texto, é igual a isso é uma variável. Então, quando eu venho aqui no meu log, né, que seria para eu escrever isso aqui, né, dizer qual é o valor disso aqui. Então, quando eu venho aqui no meu log e coloco somente o nome da variável, né, que está em espaço, somente o nome da variável, ele vai me retornar o quê? Isso é uma variável, porque foi o que eu coloquei aqui. Quando eu venho aqui e eu, por exemplo, venho e colo aqui, eu venho e colo esse meu texto, o que acontece é que agora meu texto, ele não é mais isso é uma variável. Agora, isso não é uma variável. Por quê? Isso aqui quer dizer que eu tive outras coisas que aconteceram no meio do percurso, né? Mas ele salvou essa informação aqui no texto agora. E agora, meu texto, ele passa a ser esse novo texto aqui, né? Que eu estou imputando. E que agora no retorno, isso não é uma variável, tá? Outro conceito interessante é quando a gente trabalha com números. Então, aqui, por exemplo, eu tenho minha variável A e minha variável B. Uma valendo 5 e outra valendo 10. Quando eu venho aqui no console log e coloco A mais B mais 1, me retorna 16. Se eu tirasse esse 1 aqui, por exemplo, e colocasse A mais B, agora ele ia me retornar 15, tá? Então, esse é um conceito interessante que a gente consegue transformar, né, transmutar ali para o nosso prompt. E a gente tem um resultado bacana em relação a isso. Eu vou te mostrar como que isso é feito na prática, né? O que esse resultado, o que transformar nosso código em variáveis, né, nosso prompt em variáveis, ele tem de poder para a gente através do prompt. Bom, indo aqui para os nossos conceitos práticos através do próprio GPT, eu criei aqui um códigozinho simples, né, um promptzinho simples, que é crie para mim um anúncio, né, um anúncio simples dividido em 3 partes, gancho, conteúdo e chamada para ação, e salve cada uma dessas partes dentro de um placeholder, né, que vai chamar gancho, conteúdo e CTA. Eu vou até fazer uma alteração aqui, porque a gente precisa fazer delimitadores para o nosso placeholder, tá? A gente pode definir qual que vai ser. Então, vou até voltar ali no nosso SkyDraw. Então, a gente tem aqui, ó, o que acontece? A gente pode ter o delimitador como aspas simples, a gente pode ter o delimitador como dupla aspas simples, aspas não, né? Que é chaves. Então, chaves simples, chaves duplas, a gente pode colocar como colchetes, colchetes duplos, tá? E basicamente é isso, tá? Eu não gosto de colocar nada que fuja desse cenário aqui. Por que que eu não gosto muito das opções de simples, né? Ou chave simples e o colchete simples? Porque pode ser que dentro do seu texto, né? Aqui, por exemplo, também poderia ser parênteses, tá? Não tem problema. Dentro do seu texto, pode ser que tenha, né? Alguma frase entre parênteses, por exemplo. Pode ser que tenha alguma frase entre colchetes, né? Pode ser que tenha aquele colchetes e reticências assim. Pode ser que tenha uma chaves de alguma coisa aqui, porque você está trabalhando com código, por exemplo. Então, eu gosto de deixar ou duplo, né? Chaves duplas. Se você quiser até colocar chaves triplas aqui, você pode, tá? Eu iria até o duplo, mas você tem esse poder de colocar até triplo ali. E aí é blinda, né? Então, nada, eu não conheço nada que seria entre chaves triplas. Basicamente é isso, né? Para delimitar que aquilo ali é um placeholder, você usa um desses cenários aqui que eu inputei aqui para vocês, tá? Dou enter aqui. O que vai acontecer é que ele vai criar agora para mim, né? Separado cada um nos meus placeholders. Beleza, João. O que isso quer dizer na prática, né? Ele só separou o que eu tinha antes e que provavelmente eu conseguiria fazer, pedir, né? Sem esses placeholders, ele ia separar gancho, conteúdo e chamada de ação. A grande diferença, ele tá no que a gente consegue fazer a partir desse momento, que é conseguir conversar somente com um desses nossos cenários, tá? Então aqui, por exemplo, transforma maneira, clique no link, tá? Então vamos lá, não era para clicar no link, era faça seu cadastro. Então aqui agora eu vou mudar. Qual o problema do que eu vou fazer aqui agora, tá? O que a gente espera é que ele mudasse somente essa parte aqui, né? Porque eu tô falando para ele que eu não gostei porque a chamada era para fazer um cadastro.
O que acontece normalmente é que o GPT ele não trabalha muito bem com uma informação específica, né? Uma mudança muito específica dentro do seu texto corrido. Então, a probabilidade é que ele vai pegar esse meu CTA aqui, tá? E modificar o CTA por completo. Mas qual é a vantagem que a gente tem através do placeholder? A vantagem é que ele só vai mudar o CTA. Se eu estivesse trabalhando com um texto completo, a possibilidade maior é que ele fosse modificar tanto o meu gancho, quanto o meu conteúdo, quanto a chamada para ação, porque agora ele percebeu que o objetivo era fazer um cadastro. Só que quando eu tenho um placeholder, ao invés de mudar tudo isso daqui, ele vai mudar somente o CTA. Então eu vou dar Enter aqui. Vocês vão ver que em tese era para mudar só isso daqui, né? Mas não, ó, ele mudou todo o meu cenário. Agora quando eu peço para ele juntar tudo em uma só, você vai ver que ele vai pegar exatamente aqui meu gancho, sem mudar nada, tá? Tá exatamente a mesma coisa que tá lá em cima. Meu conteúdo também sem mudar nada, exatamente como tá lá em cima. E agora o meu último CTA, que foi quando o que eu conversei com ele, fiz as modificações e vi que estaria tá bom, né? Tá o melhor que eu poderia. E que agora eu também consigo fazer. Ele também me deu aqui o CTA, né? Tá junto com meu conteúdo e o meu gancho. E aí tá o poder, tá? Esse é o poder do placeholder, você conseguir separar bem as suas informações e conseguir conversar com partes específicas. Então, porra, eu criei sei lá, eu tô conversando com ele aqui sobre o gancho, né? Finalizei meu gancho. Agora eu começo a conversar com ele só sobre o conteúdo. E aí, pô, eu vou conversando. Tem uma janela de contexto absurda. E agora eu só vou conversar sobre o CTA. E depois eu peço para ele juntar, né? Gancho, eu coloco, né? Junte. Aí você coloca gancho. Aí, copiar aqui e colar, né? Gancho, conteúdo, o CTA, tá? Isso aqui é o comportamento quando você já fez muita conversa, né? Pô, conversei muito aqui com ele para poder lapidar esses 3 pontos, né? Então, eu finalizei um gancho, finalizei o conteúdo, finalizei a CTA. Agora, lá no finalzinho da interação que você tem com o GPT, você pede para ele juntar os 3 de novo e agora você tem um resultado bacana. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente já teve a interação de juntar, né? A gente teve a interação aqui desse cálculo que eu pedi. A gente teve aqui ele pedindo só o gancho e agora eu posso pedir para ele juntar tudo, então ele vai conseguir resgatar essas informações aqui do início para conseguir colocar aqui de volta para mim, né? Então você vê aqui, ó, é exatamente a mesma coisa, tá? A gente já tinha montado. E aqui é o CTA, o último CTA que a gente definiu, que é aquele comportamento que eu mostrei para vocês aqui. Né, que quando eu vou durante o comportamento do texto ou do código, se eu definir que a variável não é mais aquilo que a gente definiu no início e agora é outra informação, fica a última informação que a gente definiu. É basicamente isso, tá? Então, ao invés de ser essa primeira informação aqui, sempre agora quando a gente for pedir a CTA, vai ser essa última informação que ele setou. Então é isso, experimente usar os placeholders nas suas próximas conversas, seja com ChatGPT, com Claude, com Perplexity, e compartilhe aqui embaixo nos comentários qual foi as respostas ou a melhora das respostas que vocês tiveram, né, através desse nosso novo recurso, que é bem poderoso, tá? Se você conseguir utilizar aqui da forma que a gente mostrou, pode ser extremamente interessante. Existem várias abordagens para você conseguir utilizar através disso aqui. Normalmente a gente vai usar aqui com script ou com os cálculos mais complexos que a gente não quer que tenha muita mudança, né? O GPT às vezes ele quebra um pouco cálculos. Eu espero que tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e até o próximo.